Olá, meu nome é Monique Feitosa Silva e eu vou apresentar o meu trabalho intitulado A Avaliação do Efeito Citotóxico de um alcaloide isolado de produto natural em combinação com quimioterápicos em modelo de câncer gástrico metastático. O trabalho foi orientado pelo professor doutor André Salim Caiati. Bom, o câncer gástrico, também chamado de câncer de estômago, é o quarto tipo de câncer mais frequente em homens e o sexto tipo mais frequente em mulheres. E ele apresenta baixa taxa de sobrevivência que está diretamente relacionada à sua detecção tardia, quando a doença já se encontra em estágio avançado. Uma das principais medidas terapêuticas utilizadas em pacientes oncológicos é a quimioterapia, que utiliza fármacos como 5-fluoracil e a gemcitabina no processo de morte celular das células cancerosas. Porém, esse tratamento apresenta problemas relacionados à sua inespecificidade. Ou seja, esses fármacos não atuam somente nas células cancerosas, atuam também nas células saudáveis do paciente, o que o leva a sofrer diversos efeitos colaterais. E nesse sentido, a utilização de produtos naturais, entre eles os alcaloides, vem sendo muito estudada na literatura por suas atividades anti-inflamatórias, antioxidantes, antiproliferativas e antineoplásicas, com o intuito de aprimorar as medidas terapêuticas já utilizadas. E nesse sentido, vem sendo elucidado na literatura a capacidade que os alcaloides possuem de aumentar a biodisponibilidade de outros fármacos. Sendo assim, o objetivo geral desse trabalho é avaliar a atividade antitumoral in vitro de um alcaloide de origem natural, administrado em combinação com os quimioterápicos 5-fluoracil e gemcitabina, em modelos celulares de câncer gástrico. E os objetivos específicos são avaliar o efeito da combinação do alcaloide com quimioterápicos na viabilidade celular das linhagens neoplásicas e analisar o padrão de morte celular por apoptose ou necrose induzido pela combinação dos componentes nas linhagens celulares neoplásicas. Para a realização desse trabalho, foi utilizada a linhagem celular de ascite gástrica paraense AGP01, que foi cultivada utilizando meio de cultura DMEM e mantida em estufa a 5% de CO2 e 37 graus Celsius. Para avaliação da viabilidade celular após o tratamento, foi realizado o ensaio do MTT, uma técnica que se fundamenta na capacidade que células metabolicamente ativas possuem de converter o sal de MTT em cristais de formação. Sendo assim, as células foram coletadas de cultura e semeadas em placas de 96 poços, a uma densidade de 3.000 células por poço, e foram tratadas com os compostos isolados e combinados, que foram previamente diluídos em DMSO por um período de 72 horas. Após isso, foi adicionada a solução de MTT e mantida por 3 horas em estufa de CO2. Nesse período, ocorre a conversão do sal de MTT pela atividade mitocondrial das células em cristais de formação, sendo posteriormente adicionado o DMSO para a solubilização desses cristais, o que permite uma leitura em espectrofotômetro a 570 nanômetros. O processo de morte celular por apoptose é caracterizado fundamentalmente pela perda de assimetria e fixação da membrana plasmática. Nesse sentido, o fosfolipídio fosfatidilcerina é translocado do folheto interno para o ambiente celular externo, o que permite que uma proteína, a anexina V, consiga se ligar a esse fosfolipídio que está na parte externa celular. Esse processo consegue identificar uma morte celular por apoptose. Além disso, o iodeto de propídio tem capacidade de se ligar ao DNA das células que estão em processo final de morte celular, tornando possível a realização desse experimento, que ocorre a partir da coleta de células em cultura e semeadura em placas de 12 poços e posterior tratamento em um período de 72 horas, com as substâncias isoladas e combinadas. Foi feita a coleta de células tratadas em tubos de 2 ml que passaram pelo processo de centrifugação e lavagem e, posteriormente, a marcação com os dois corantes, anexina V e iodeto de propídio, sendo seguidos pela análise em citometria de fluxo. Os resultados de viabilidade celular iniciais foram obtidos a partir do tratamento das substâncias isoladas, em um período de 72 horas.
Os quimioterápicos 5-fluorescil e gemcitabina foram administrados em uma curva de concentração variando de 0,156 microgramas por ml a 10 microgramas por ml. E o alcaloide P2 foi administrado em uma concentração de 1,56 microgramas por ml a 100 microgramas por ml. Em todos os resultados, foi possível observar uma curva dose-resposta, em que a viabilidade celular decaiu em consequência do aumento da concentração dos fármacos. Para tanto, foi realizado o tratamento com os fármacos combinados. Inicialmente, foi utilizada uma concentração do alcaloide P2 correspondente à sua concentração inibitória média, de 12 microgramas por ml, obtida a partir do seu resultado isolado. O alcaloide foi administrado em combinação com 5-fluorescil e com a gemcitabina separadamente, utilizando a mesma curva de concentração dos quimioterápicos, 0,156 microgramas por ml a 10 microgramas por ml. E os resultados foram muito interessantes, visto que, desde as menores concentrações da curva, foi observado uma grande queda na viabilidade celular, o que comprova um possível efeito cinético das substâncias. Diante desses resultados, foi realizado um novo experimento, utilizando uma concentração do alcaloide P2 correspondente à metade da sua concentração inibitória média, ou seja, 6 microgramas por ml, administrado em combinação com o quimioterápico 5-fluorescil na mesma curva, de 0,156 microgramas por ml a 10 microgramas por ml. E esses resultados foram muito interessantes, onde desde a menor concentração, o alcaloide já foi capaz de apresentar efeito citotóxico na célula, o que não acontece quando ele é administrado de forma isolada, mostrando mais uma vez um possível efeito sinérgico desses fármacos, onde desde a menor concentração da curva ele já causa efeito citotóxico nas células. Posteriormente, foi observado o índice de morte celular por citometria de fluxo, em que foram lidos 10.000 eventos. Os primeiros experimentos foram realizados com o quimioterápico 5-fluorescil e o alcaloide de forma isolada, em que foram administrados os dois utilizando suas concentrações inibitórias médias, que foi de 0,625 microgramas por ml para o 5-fluorescil e 12 microgramas por ml para o alcaloide. Os resultados foram analisados em comparação com o controle negativo, em que foram observadas cerca de 80% de células viáveis. No tratamento com 5-fluorescil, foi observado 53% de células em apoptose, 7% de células em necrose e 40% de células viáveis. No tratamento com o alcaloide, foi observado cerca de 60% de células em apoptose e 40% de células viáveis. O primeiro tratamento combinado foi administrado utilizando 5-fluorescil e o alcaloide em concentrações correspondentes às suas concentrações inibitórias médias. Esse resultado foi muito interessante, visto que 96% das células apresentaram processo de apoptose e apenas 4% das células permaneceram viáveis após o tratamento de 72 horas. A segunda combinação foi realizada utilizando novamente o 5-fluorescil e o alcaloide, porém dessa vez a concentração do 5-fluorescil permaneceu a mesma do experimento anterior e a concentração do alcaloide foi administrada em metade da sua concentração inibitória média, ou seja, um valor de 6 microgramas por ml. Essa combinação provou mais uma vez o efeito sinérgico dos fármacos, visto que, mesmo utilizando uma dose bem menor do alcaloide, foi observado 98% das células em apoptose e apenas 2% das células viáveis. Em conclusão, nós observamos que os resultados analisados mostram um possível efeito sinérgico do alcaloide quando co-administrado com os dois tipos diferentes de quimioterápicos. Foi observado que a citotoxicidade provocada pelo 5-fluorescil nas mais altas concentrações conseguiu ser alcançada desde suas menores concentrações quando ele está combinado com o alcaloide, o que demonstra uma melhora no efeito citotóxico das células cancerosas. Diante disso, se destaca que essa combinação torna-se uma possível estratégia terapêutica que é capaz de reduzir as doses necessárias dos quimioterápicos, principalmente o 5-fluorescil, e, consequentemente, vai reduzir os seus futuros efeitos adversos. Em agradecimento às instituições que apoiaram esse trabalho.